Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o assunto será turismo. O turismo na maior cidade da América Latina, na capital do estado mais rico do Brasil, estamos falando de São Paulo. Vamos falar de como o turismo está mudando o rosto e a economia também da cidade de São Paulo e quais serão as perspectivas para esse importante setor, não só na economia da cidade, mas em geral em toda a região que envolve São Paulo. E para isso temos aqui hoje um convidado especial nos estúdios da BMC, o Gustavo Pires, presidente da SP Tours. Gustavo, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Boa noite, é um prazer estar falando com todos vocês. Gustavo, pergunta de rito para todos os meus convidados. Quem que é Gustavo Pires no mercado em um minuto? Eu sou o presidente da SP Tours hoje, a diretoria de eventos e turismo da cidade de São Paulo, podemos chamar assim, a agência de eventos e turismo da cidade de São Paulo. A gente prospecta grandes eventos, principalmente internacionais, visando geração de emprego e renda, além de um impacto turístico. E a gente procura fazer os eventos públicos da cidade de São Paulo, sempre em parcerias com o privado, desonerando a máquina pública e tornando esses eventos mais viáveis, mais rentáveis, também de olho na geração de emprego. Perfeito. Vamos falar um pouquinho então do setor, vamos dar uma panorâmica do setor para o nosso público entender quanto é importante hoje o setor turístico para São Paulo. Porque São Paulo é diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, de Salvador, que tem uma tradição até histórica, turística, até internacional. São Paulo sempre foi uma cidade mais industrial, uma cidade mais do mercado financeiro, uma cidade do comércio, mas o turismo em São Paulo é algo relativamente recente, né? O fluxo turístico, mesmo que São Paulo hoje tenha o maior aeroporto do Brasil, internacional, intercontinental, etc., o turismo em São Paulo sempre foi tradicionalmente algo menos valorizado do que outros setores da economia. Isso está mudando e quanto é importante o turismo hoje para a cidade de São Paulo? Sem sombra de dúvidas, isso mudou. A gente tem hoje a cidade de São Paulo sendo a cidade mais turística do Brasil, seja para turismo de lazer, negócios, comércio, etc. Nenhuma cidade tem capacidade turística maior que São Paulo hoje. Muito disso atrelado à estrutura de São Paulo, a ser a maior rede hoteleira da América Latina. Mas acho que mudou o conceito de turismo e eventos, sim, mudou o que se achava de turismo e eventos. Hoje está muito atrelado à geração de emprego e renda. Então, por exemplo, o nosso setor, que fica dentro do setor de serviços, é responsável por mais de 1/5 dos empregos gerados em São Paulo. Se você fizer um recorte para o setor de turismo e eventos, dado do CAGED, o nosso saldo nesse primeiro semestre de 2024, entre contratações e demissões, foi superior aos 12,7 mil empregos. Então, tudo isso torna hoje o setor de turismo e eventos uma referência no Brasil e, para além disso, um motor econômico da cidade também. Pois é, mas diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde tem praia, por exemplo, tem o Pão de Açúcar, tem o Cristo, o turismo em São Paulo, o turista típico em São Paulo é um turista de negócios, é um turista que quer ver a beleza arquitetônica da cidade, vai no MASP. Qual que é o perfil típico do turista que chega em São Paulo e fica na cidade para visitá-la? São Paulo acaba sendo muito diverso e muito abrangente. Então, a gente, claro, no turismo de negócios é referência mundial há muito tempo. 40% das grandes feiras do Brasil acontecem em São Paulo. Mas hoje o turismo de lazer de São Paulo é o turismo mais forte do Brasil. 65% dos voos internacionais passam ou saem de São Paulo, no Brasil, claro. E o nosso turismo de saúde é muito forte, o turismo de comércio é muito forte. A gente fala muito dentro da SP Tours que São Paulo perdeu a vergonha de se divertir. Não temos praias, mas a gente tem a Fórmula 1. Não temos praias, mas temos a NFL. Não temos praias, mas temos datas da Taylor Swift e do Bruno Mars em larga escala. O que acontece com esses eventos? Eles trazem muito turista de fora. E para o turismo de lazer. Claro que é diferente de você ir em uma praia em Copacabana, mas não deixa de ser um turismo de lazer. E o que tem acontecido muito é que quem vem para esses shows ou esses eventos esportivos passa o final de semana da cidade e vai em alguns pontos turísticos nossos, então desde o MASP até o Beco do Batman, por aí vai. Então, é legal esse ponto também do São Paulo, né? Parou de ter vergonha de se divertir. Perdeu né? a vergonha de se divertir. Vamos dar alguns números também para o nosso público. Como é que foi o primeiro semestre desse ano? Podemos falar primeiro ou segundo ano após a pandemia, onde temos uma normalização plena, né, dos eventos. Já 23 era um ano normal, mas ainda tinha algum efeito, algum resquício da pandemia. 2024, primeiro semestre limpo, vamos dizer assim, né, de efeitos pandêmicos. Como que foi o primeiro semestre para o turismo em São Paulo? Se tem algum número, alguns dados que
para poder entender, né, que podemos compartilhar, para poder entender melhor esse balanço? 2023 já foi um ano muito positivo porque a gente repetiu números pré-pandêmicos ou crescemos alguns números. Então você faz um recorte de 2023 com 2019, a gente teve crescimento em vários setores do turismo, isso é muito importante. Para 2024, no primeiro semestre, a gente já teve um aumento de 18% em relação ao primeiro semestre de 2023 em eventos com capacidade de trazer turismo e renda para a cidade. E para este segundo semestre, também recorte com 2023, e é importante isso porque 2023 foi um ano muito positivo para o setor. 2024 superar, isso é muito, muito gratificante para nós. Segundo semestre de 2024, a gente tem aí 233 eventos até o final do ano agora, com capacidade de trazer turista e impactar a renda da nossa cidade, sendo um crescimento num recorte do segundo semestre de 2023 de 22% nos eventos esportivos, 66% nos eventos de entretenimento. Pois é, vamos entender um pouco melhor. Como é que está sendo, por exemplo, a atratividade de São Paulo em eventos que tradicionalmente são de outra cidade? Por exemplo, o Carnaval Paulista está crescendo cada vez mais, mas temos outros eventos, a Parada Gay também em São Paulo, né, que acontece tradicionalmente, a maior do Brasil. Isso está se tornando, vocês têm algum número que mostram como isso está se consolidando? Quais são as dinâmicas que estão acontecendo nesses eventos e o que vocês acham que vai acontecer nos próximos anos com esses eventos tão importantes, tão marcantes, né, para a cidade de São Paulo? Sem dúvida. O Carnaval de Rua de São Paulo, por exemplo, é hoje o maior carnaval do Brasil em número de pessoas que vão às ruas. Está falando de 15 milhões de pessoas em 3 finais de semana, pré-carnaval, carnaval, pós-carnaval. Um impacto econômico acima dos 2 bilhões de reais para a cidade ao longo dos 3 finais de semana. A parada LGBT é hoje a maior do mundo, foi reconhecida como a maior parada LGBT do mundo. A gente tem a Marcha para Jesus, que é o maior evento cristão da América do Sul também. Isso, e uma coisa que é muito interessante, que mostra a vocação de São Paulo, parada LGBT e Marcha para Jesus, que são eventos antagônicos, acontecem no mesmo feriado. Um na quinta-feira, outro no domingo. São Paulo recebe bem os dois eventos. Nós da SP Tours estruturamos e produzimos os dois eventos. Inclusive, são 2 dos eventos que a gente produz de maneira mais fácil em relação à coordenação. A coordenação dos 2 eventos sempre ajuda muito o nosso trabalho. Mas a gente faz um estudo e a gente usa hoje muito tecnologia para isso também, para entender como foram os eventos, seja fazendo pesquisas para entender o feedback do público, foi interessante o evento, quero voltar, precisa melhorar tais e tais pontos. Assim que passa um mega evento, a gente tem uma reunião intersecretarial, onde vai PM, GCM, CET, metrô, etc., para a gente entender como melhorar aquele evento ou também perceber aonde a gente acertou. Tudo isso numa parceria muito grande, uma integralidade muito grande. Hoje, São Paulo se consolidou como o maior carnaval do Brasil, muito pela segurança jurídica que as empresas têm em conseguir investir o dinheiro aqui na nossa cidade, quanto também por 12 milhões de pessoas que consomem os eventos e a capacidade turística através da rede hoteleira, que é a maior da América Latina. As grandes marcas querem fazer eventos em São Paulo, se elas pensam em América Latina, número 1, porque o cidadão de São Paulo já consegue consumir o evento. São 12 milhões de pessoas, o estado mais de 40 milhões, 43 milhões. E a gente tem uma rede hoteleira que consegue trazer os turistas e a cidade roda bem quando está lotada. A gente tem eventos que acontecem simultaneamente e a cidade comporta. Pois é, só para pegar no gancho nesse ponto, vocês têm dados que mostram qual que é o efeito desses eventos na rede hoteleira? Porque se de um lado, São Paulo é a maior rede hoteleira do Brasil, mas o Brasil é carente de hotéis, isso é um problema crônico, não se resolveu com as Olimpíadas, não se resolveu com a Copa do Mundo, ainda hoje temos uma capacidade pequena de hotéis no Brasil todo, não só em São Paulo. Ao mesmo tempo, esses eventos acabam trazendo muita gente para a cidade. Como é que é a dinâmica desses eventos? Qual que é o impacto na rede hoteleira? Segura bem? Sobram vagas? Faltam vagas? Quais são os números dos efeitos desses eventos sobre os hotéis de São Paulo? A gente tem, por exemplo, quando teve a Taylor Swift, num raio de 5, 10 quilômetros do Allianz, 100% da rede hoteleira lotada, e no final de semana na cidade tinha 85% da rede hoteleira lotada. Fórmula 1 passa dos 90% da rede hoteleira lotada. Um que é muito interessante e mostra também o quão grande é São Paulo, Réveillon da Avenida Paulista e São Silvestre, que acontece no mesmo dia, também a produção é toda nossa, os hotéis de um raio da Avenida Paulista 100% lotados. Você não consegue parar ali, seja por quem vai correr ou acompanhar São Silvestre, seja por quem vai acompanhar a festa de fim de ano. Então, a rede hoteleira é muito impactada
com todos esses mega eventos. E a gente tem hoje uma relação, a gente preside o calendário de eventos estratégicos da cidade. Que isso quer dizer, os eventos que a gente enxerga, que comunicam bem a cidade para o país e para fora do país, mostram que São Paulo está forte, além de trazer esse impacto econômico, essa geração de emprego, eventos que são considerados estratégicos para a cidade. A gente faz reuniões semestrais com todos os players do nosso setor, então agências aéreas, agências de turismo, hotéis, bares e restaurantes, e estes mega eventos para tentar alinhar entre eles uma parceria onde todos ganhem ali e otimizem os seus trabalhos. Mas quando a gente fala de impacto econômico num evento, então, Carnaval de Rua gerou mais 2 bi de impacto. O que isso quer dizer? Isso vai para o cofre da prefeitura, das Petures, por exemplo? Não. Isso vai para o bolso do cidadão. A gente está falando do motorista de aplicativo e táxi tendo mais rodadas. A gente está falando dos bares e restaurantes e hotéis lotados. Então é toda uma cadeia que esses eventos acabam impactando a nossa economia. Antes de falar de bares, né, e restaurantes, só para terminar essa questão dos hotéis, nessas reuniões que vocês têm com o setor hoteleiro, né, com os players do setor, vocês percebem interesse de grupos hoteleiros de aumentar a oferta em São Paulo? Há projetos para novos hotéis da cidade? Ou a oferta, segundo o setor, é adequada para a demanda, inclusive demanda futura? Hoje, São Paulo tem uma oferta que está adequada para qualquer evento que receba. A gente tem alguns eventos que aconteceram simultaneamente em São Paulo e que isso é incrível porque não acontece em nenhum lugar do mundo. Por exemplo, qual cidade do mundo já teve UFC e Fórmula 1 no mesmo final de semana? Nem Las Vegas. Qual cidade do mundo já teve Fórmula E e Lollapalooza no mesmo final de semana? Nem Nova York. E a rede hoteleira comportou e a cidade comportou tudo isso. Mas sim, tem algumas redes de hotéis que não estão em São Paulo, redes muito grandes, que têm muito interesse de vir. Em vários momentos, por exemplo, o Hard Rock esteve próximo de voltar para São Paulo. Eles têm todo o interesse em voltar para São Paulo. Não posso te dizer que tem negociações avançadas para isso, mas eu sei do interesse. Então a gente tem grandes hotéis que querem estar aqui, mas nossa rede hoje já comporta muito bem. É a maior rede da América Latina hoje e a gente consegue fazer esses eventos, inclusive, simultaneamente. Então não há por momento planos de grandes expansões hoteleiras na cidade. Agora, falando um pouco dos efeitos, então, do turismo no comércio, né, nos restaurantes, nos bares, como que esses eventos acabam impactando? Tem algum número que mostra para bares, restaurantes, botecos, quanto isso é importante? E também, os donos de bares, de restaurantes, eles pedem mais eventos ou para eles também, às vezes, é um transtorno também ter que gerenciar milhares de pessoas na frente do seu local por várias horas ao longo do dia? Penso, por exemplo, no Carnaval, na Avenida Paulista, ou no Largo da Batata, ou nos locais, em Pinheiros, né, nos locais de maior concentração. Qual que é o humor dos comerciantes e dos restauradores para esses tipos de eventos? No geral, gostam muito dos mega eventos, claro, desde que os mega eventos não aconteçam em frente ao seu comércio, comercializando a mesma coisa que o seu comércio. Até por isso, o Carnaval de Rua teve uma evolução muito grande de 2016 para cá, começando em 2017 com um trabalho, ao meu ver, muito mais inteligente e bem feito, de tirar, por exemplo, o Carnaval da Vila Madalena, os blocos da Vila Madalena, onde os bares e restaurantes estavam sendo lesados pelo Carnaval de Rua ali, e levando para alguns pontos da cidade que não rivaliza com o comércio. Isso é algo que aconteceu. Mas o Carnaval tem essa peculiaridade. Mas se a gente pensar nos outros mega eventos da cidade, então uma NFL, uma Fórmula 1, etc., estes mega eventos, os bares e restaurantes estão muito satisfeitos, muito felizes, porque quando a gente fala desse impacto econômico, eles estão inclusos nesse impacto. A gente não tem estudo, mas a gente está buscando ter, através de bastante tecnologia e inovação, para ter um recorte de quanto desse impacto foi hotel, quanto foi bar e restaurante, quanto foi o motorista de aplicativo, quanto foi táxi, etc. Hoje a gente tem o número geral, a gente não tem nenhuma pesquisa de nenhuma instituição que consegue dar esse recorte. Agora, só para terminar também essa questão dos bares, restaurantes e hotéis, tem também a questão da segurança, né, dos mega eventos, especialmente o Carnaval é um caso típico, né, toda vez que tem um Carnaval de Rua em São Paulo, há reclamações de furtos de telefones, tem operações especiais da polícia justamente para esses eventos, mas isso acontece em qualquer tipo de evento de rua em São Paulo. Como que vocês estão enfrentando isso? É uma preocupação da SP Tours, porque de fato
ter nas redes sociais milhares ou centenas de milhares de reclamações da segurança nas ruas de São Paulo não ajuda a atrair turistas. Como que vocês veem esse problema da segurança, especialmente dos pequenos furtos de telefones celulares ou de cartões de crédito, e como que vocês estão enfrentando isso junto com as autoridades parceiras, né? O Estado, polícias, etc.? A gente sempre tem reuniões de inteligência com a Polícia Militar, Civil e GCM. Existe hoje uma integralidade entre governo do Estado e Prefeitura de São Paulo com as polícias para que a inteligência seja preventiva já nos eventos. Então a gente teve uma melhora muito grande em relação aos eventos para o número de ocorrências. Por exemplo, quando tem eventos no Vale do Anhangabaú, a criminalidade e os boletins de ocorrência diminuem muito, porque existe esse trabalho integrado. Então, por exemplo, muitos eventos querem o Vale do Anhangabaú hoje. Muitos eventos caros querem o Vale do Anhangabaú. O Ultra Music Festival, por exemplo, que foi um evento que a gente prospectou e trouxe para São Paulo no ano passado, ele aconteceu no Vale do Anhangabaú por escolha do Ultra Music Festival, que é o maior festival de Miami e um dos maiores da Europa também no que tem lá. Com certeza tem sempre que evoluir e tem que melhorar, mas eu acho que povoar torna os espaços mais seguros. Então os eventos colaboram para a segurança dos locais onde eles vão. Agora, sem dúvida, a gente teve um crescimento, uma melhoria em carnaval e virada cultural em relação a furtos de celulares, entre vários outros tipos de crimes. A gente evoluiu muito nos últimos 2, 3 anos, teve um crescimento muito bom, quer dizer, uma diminuição muito boa no número de ocorrências. Isso é um trabalho que vem acontecendo, eu acho que as polícias estão de parabéns, o centro hoje é muito policiado, nunca foi tão policiado assim, eu trabalho no centro histórico, trabalho na Boa Vista, e os eventos também têm sido. Só que o que a gente tem feito é um caminho oposto ao que quem fazia evento fazia antes. Faziam um evento, chegavam com um evento pronto na CT e nas polícias e falavam, a gente quer fazer isso. Vocês conseguem ajudar? Hoje não, a gente vai nas polícias, vai na CT. Como podemos montar nosso evento e como facilita a inteligência de vocês prevenir qualquer tipo de roubo. E aí a gente constrói desde o início o evento. A gente teve FanFest da Copa do Mundo de 2022 em 7 cidades do mundo só. São Paulo foi uma das 7 oficiais da FIFA. Foi no Vale do Anhangabaú gratuito. O que a gente conseguiu identificar junto com Secretaria de Subprefeituras e PM? Que se a gente fizesse gratuito, mas com cadastro, diminuía muito a ocorrência, porque quem vai roubar não quer dar CPF se cadastrar. Então a gente fez FanFest para 25 mil pessoas, 100% gratuita, mas você tinha que ter seu ingresso, seu QR Code. Com isso, o evento foi um verdadeiro sucesso. Pois é, nessas questões das mudanças da inteligência, né, de como fazer mega eventos. Agora, falando um pouco dos eventos, tirando um pouco da parte de lazer, entrando um pouco na parte de eventos empresariais também, turismo de negócios. Como que está hoje o panorama do turismo de negócios em São Paulo? Temos grandes polos de atração, né, em São Paulo, o São Paulo Expo, né, na Imigrantes, o Transamérica também na Zona Sul, entre outros. Temos agora o Anhembi também, que vai ser concedido, já está sendo concedido para a iniciativa privada. Qual que é o panorama e também depois o que está acontecendo hoje, vai acontecer no caso do complexo do Anhembi? São Paulo é responsável por 40% das grandes feiras do Brasil hoje, então é a referência de turismo de negócios, não só do Brasil, hoje em nível global sem dúvida. Algumas das maiores feiras do mundo passam por São Paulo. A gente tem um setor que em 2023 a gente tem uma estimativa que tivemos 30 milhões de turistas em São Paulo, segundo algumas métricas, em 2023. Mais de 7 milhões do setor de turismo de negócios. Então isso mostra o quanto que o turismo de negócios impacta. Dos 233 eventos que eu te falei que a gente tem até o final do ano, com capacidade de trazer turistas e impactar a economia, 50% são feiras e congressos, eventos de negócios. Então eles passam mais silencioso no sentido da mídia. Claro, não vai ter uma mídia igual tem um mega show, mas eles impactam a nossa economia e geram emprego tanto quanto. É fundamental para a nossa cidade esse setor. Acho que hoje a gente tem espaços muito importantes, como bem você citou, o São Paulo Expo, que é o Expo Imigrantes, e o Transamérica. E agora, com o novo AMB, já foi entregue a primeira das 3 fases das obras. É um investimento de 1,5 bilhão de reais da GL Events. Já foi feito 620 milhões nessa primeira fase. Enquanto a gente estava entregando essa primeira fase, já estava acontecendo a Natural Tech, uma feira que levou 57 mil visitantes ao longo de seus dias. Então já está a todo vapor, já quase não tem data o AMB hoje.
E a gente calcula junto com a concessionária, a GL Eventos, que faz um trabalho muito bom, que depois das 3 fases entregues, a estimativa de impacto econômico só do AMB, do complexo AMB, do distrito AMB, vai ser de 4 bilhões de reais para a economia da cidade. Então, se a gente teve um impacto econômico em 2023 de 17 bi, a gente teria 21 bi só com o novo AMB. Pois é, só para terminar esse assunto, para explicar para o nosso público por que foi feita essa escolha. O que estava acontecendo com o complexo AMB e quais são as melhorias que serão aportadas? Porque era o maior complexo da América Latina de turismo, de negócio, de eventos, né, em geral. Acabou em desuso por anos, por décadas. O Sambódromo está dentro desse complexo, o Sambódromo que ainda é utilizado hoje nos carnavais de São Paulo. Por que foi concedido para a iniciativa privada e quais eram os problemas que apresentava esse complexo? O complexo do AMB, ele dava para a SP Tours um gasto anual de 53 milhões de reais. Com a concessão, a gente já não tem esse gasto. Para além disso, a gente teve uma outorga fixa paga pela GL Eventos, na casa dos 57 milhões de reais, e a gente tem 12,5% da receita do AMB. Lembrando que é uma concessão de 30 anos, depois retorna para a Prefeitura de São Paulo. É uma concessão que também sanou a nossa empresa. De que forma? A SP Tours, ela reverteu 10 anos de prejuízo em lucro, muito pela prospecção de grandes eventos internacionais, uma qualidade da nossa equipe, quanto pela concessão do AMB, que desonerou a máquina e nos trouxe mais renda sem a gente ter despesas. A gente reverteu 10 anos de prejuízo em 2 de lucro. Desde que eu sou presidente da empresa, a gente só teve lucro. Isso é um número muito interessante para nós. E a gente bateu o recorde de eventos também feitos pela SP Tours. Tudo isso trouxe para a empresa ser uma empresa no azul hoje. Sem dúvida, a concessão do AMB, ela desonera a máquina pública, ela melhora o equipamento para o usuário. Então, as feiras que estão acontecendo no AMB, elas estão felizes da vida, porque o AMB volta a ser um espaço para protagonizar, como foi em outro momento de sua história, principalmente nos anos 80 e 90. E só foi a primeira fase entregue. Então a gente vai ter dentro do Sambódromo do AMB, nas próximas 2 fases, melhoria do Sambódromo, que será mantido para o samba no período do carnaval, mas já tem hoje uma série de outros eventos que acontecem lá. Com as melhorias e adequações, será ainda melhor. E a gente tem um projeto, não é uma obrigatoriedade da concessão, mas é algo que falta para São Paulo. E a gente tem um bom acordo com a GL Eventos para ir atrás disso, é que teremos uma arena dentro da concessão do AMB, mesmo não estando nas obrigatoriedades. A ideia é que entregue até 2027, uma arena como as grandes arenas que recebem, por exemplo, NBA em Nova York e Los Angeles, uma arena deste mesmo nível, indoor. É hoje algo que falta para os eventos de São Paulo, um espaço para 15 a 20 mil pessoas, fechado, coberto, onde a gente consiga trazer eventos dessa magnitude também. Mas, só para terminar, porque curiosidade, mas por que demorou tanto tempo, então, se de fato era algo tão evidente? Era um prejuízo para as SP Tours, podia se reverter em lucro, investimentos bilionários de uma empresa privada, um ganho de 12,5% para a Prefeitura. Por que se demorou tanto tempo, assim, na sua opinião, para conceder o complexo do AMB para a iniciativa privada? Qual que foram os argumentos das oposições a esse? Porque, obviamente, passou pela Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Vereadores, perdão, e as oposições votaram contra. Então, por que se demorou tanto tempo e quais foram os argumentos das oposições contra esse tipo de iniciativa? É modelo de gestão. Quando entrou uma gestão que acredita na desestatização para desonerar a máquina pública, você enxugar a máquina, tornar ela mais rentável e a parceria com o privado poder entregar mais para a população, quando entrou uma gestão que acreditava nisso, a gente passou por um processo onde o AMB foi se seria privatizado, concedido, qual seria a parceria público-privada que o AMB passaria. Então é muito modelo de gestão, é muito tipo de gestão que está à frente o que ela acredita ou não acredita. Existem gestões que acreditam que tem que estatizar tudo que está sendo de parceria com o privado. A nossa gestão não. A gente busca, tanto numa concessão como a do AMB, essa desoneração da máquina, essa rentabilidade maior, quanto nos eventos públicos que a gente faz, chamamentos para tentar parceria com o privado. Hoje o carnaval de rua é 100% pago pelo privado. Já há 3 ou 4 anos tem um chamamento público onde uma empresa vence, arca com toda a estrutura e pode explorar sua marca e explorar alimentos e bebidas. Então, essa é uma gestão que acredita nisso. A gente faz parte de uma gestão que fez o maior plano de desestatização da história do país e consumou este plano.
Com certeza, se nós não estivéssemos numa gestão que pensa dessa forma, seria impossível a construção do AMB. E só para terminar também esse assunto, o Anhembi, ele fica, para quem não sabe, aqui não é de São Paulo, o Anhembi fica na zona norte da cidade, na Marginal Tietê, enquanto todos os outros eventos de turismo, de negócios, né, são localizados em infraestruturas na zona sul ou até na estrada que vai para a Serra do Mar, né, na Rodovia dos Imigrantes. Esses locais têm infraestruturas, muitas vezes, aptas para absorver, por exemplo, hotéis ou restaurantes que podem absorver uma quantia enorme de pessoas que acabam visitando esses eventos. No Anhembi, isso está sendo considerado, porque, de fato, é uma área que há muito tempo não recebe tanta gente, é uma área onde não tem muitos hotéis, tem só um hotel, se não me engano, próximo, né, dentro do próprio complexo, né? Mas isso está sendo pensado? Serão construídos novos hotéis, novos restaurantes por lá, ou ficará somente a área de eventos mesmo? Inclusive o hotel que é em frente ao AMB já voltou a ter capacidade máxima quase sempre com a entrega das novas fases. Existe dentro da concessão um trabalho para que tenham bares e restaurantes dentro do distrito AMB, para que tenham espaços que atendam os eventos que lá estão acontecendo. A gente não pode cravar que teremos mais hotéis próximos, isso é uma demanda que vai acontecendo aí ao longo do tempo, mas o AMB fica num lugar estratégico e chave, porque ele é próximo ao aeroporto de Guarulhos, próximo ao aeroporto de Congonhas também, além do Campo de Marte ali em frente praticamente, o acesso à Marginal fácil, mas acaba sendo lei de oferta e procura, então se teremos novos hotéis lá, isso vai depender muito do que vai acontecendo. Eu tenho certeza que a região vai ganhar muito com a AMB, já está ganhando muito com a AMB. Isso que foi apenas a primeira fase de três fases entregues. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta pegando esse gancho, então não saia daí, 2 minutinhos e já voltamos com o presidente da SP Tours para falar sobre o turismo aqui na cidade de São Paulo. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso talk, geralmente o papo é sobre turismo, especialmente turismo na maior cidade do Brasil. Estamos falando de São Paulo, capital. E estamos aqui com o presidente da SP Tourism, que é a entidade que representa o turismo, que organiza, né, que administra as iniciativas turísticas aqui em São Paulo, Gustavo Pires. Gustavo, a gente está falando sobre turismo de negócios, falamos de turismo de lazer, também aqui em São Paulo. São Paulo, você disse, perdeu o medo de se divertir, perdeu a vergonha de se divertir. Mas na Europa, todos os verões, e esse verão europeu que está ocorrendo agora, em particular, estamos vendo o conceito de overtourism, né, de excesso de turistas, se tornando pauta nos principais veículos de informação europeus, um debate público de muitos países europeus. Um excesso de turistas que está provocando sérios problemas para cidades pequenas, para ilhas gregas, né, para capitais europeias. Em Barcelona, os turistas chegaram a ser hostilizados por parte da população. Em Santorini, em Mykonos, há vídeos que mostram que é impossível andar até nas ruas. Você acha que São Paulo está tendo esse tipo de problema em alguns momentos, pelo menos em alguns eventos em particular, temos esse tipo de problema de overtourism? Ou a dimensão da cidade e a própria conformação geográfica evitam esse tipo de problemas? Não, hoje a gente não tem esse problema em São Paulo e eu acho que tem que se analisar muito caso a caso. Por exemplo, isso tem acontecido muito na Europa e tem acontecido de cidadão da cidade pedir para diminuir o número de turistas ou para ter políticas públicas que diminuam a ida dos turistas para lá. É claro, isso é algo que o Estado, nesse país, tem que ver com calma para conseguir manter a economia girando através disso. Se a gente pensar em Grécia e Portugal, parte do que salvou a economia deles recentemente é o turismo. Se não fosse o turismo, esses países não teriam aguentado. Então, esse é um ponto. Mas também, claro, esse turismo tem que estar sempre atrelado à boa convivência entre todos, seja o turista, seja o cidadão que está na cidade. São Paulo hoje não tem esse problema. São Paulo já é uma cidade de 12 milhões de habitantes, onde por dia transitam nela 16, 17 milhões, porque a grande São Paulo trabalha muito em São Paulo, próprio interior em alguns momentos também. Então já é uma característica nossa comportar pessoas de fora sempre. Acho que São Paulo também tem muitos imigrantes. São Paulo é a cidade com o maior número de italianos fora da Itália, o maior número de portugueses fora de Portugal, por aí vai. Libaneses, japoneses, por aí vai. Então já é uma característica nossa. Agora, sobre ser
contra ou a favor do turismo nas cidades, e aí acontece o overtourism e por aí vai, isso tem que ser analisado caso a caso, porque tem que ver o quanto impacta a economia do país, mas tem que ver também, claro, como o seu cidadão consegue ter uma boa vivência, um bom dia a dia, mesmo recebendo muitos turistas. Não há reclamações, por exemplo, de pessoas que moram na Paulista ou que moram em locais onde há carnaval de rua, há paradas como a parada gay na cidade, há reclamações que eles não conseguem se locomover, há reclamações desse tipo, ou ainda não temos esse tipo de sinalizações por parte da população que continua eventualmente vendo com bons olhos o turismo? Qual que é o clima da população paulistana? Reclamações a gente recebe, mas poucas, a gente recebe muito mais retornos positivos por conta do evento na região do que retornos negativos, mas, de novo, é importante a gente sempre atrelar isso à questão da economia. Então, eu não gosto que aconteça esse mega evento perto da minha casa, mas esse mega evento impacta a cidade de São Paulo e gera um número de 10 mil empregos, 7 mil empregos. E aí cabe também a quem define se vai ocorrer esse evento ou não, saber qual que é o retorno para a cidade. É muito cada evento com sua importância, mas os eventos já são pensados onde eles serão ou não serão de uma forma que impacte menos a sociedade. Mas, por exemplo, a gente tem hoje poucos espaços em São Paulo que pode ter shows até depois das 10 da noite. E esses espaços são espaços em que a gente consegue que não atrapalhe o sono de ninguém, que eles aconteçam na madrugada. Mas hoje são pouquíssimos eventos. O que os eventos já fizeram? Tem muitos eventos que são característicos de varar a madrugada e eles já mudaram a característica para o evento ser diurno e acabar 10 da noite. Então, você vai adequando ao costume da população, sem sombra de dúvidas, porque você quer trazer esse impacto econômico que, digamos, não está previsto sem o turista de fora, ele aumenta com o turista de fora, mas também com uma boa vivência para quem está na cidade. Você não pode lesar seu cidadão, você tem que tentar fazer o turismo e os eventos complementarem a vida das pessoas. Até porque, só pegar esse gancho interessante dos eventos, acabam lesando as pessoas em volta, né? Claro que não são eventos turísticos, mas são eventos culturais em São Paulo. Questão de baile funk na favela, questão de eventos não oficiais, né? Ou pelo menos não declarados, eventos que acontecem quase de forma espontânea, especialmente nas periferias da cidade. Isso acaba se tornando algo também, um atrativo, né, para pessoas de fora de São Paulo, ou é simplesmente algo que fica muito local, é algo também ilegal em alguns casos, né, cria problemas para o entorno? Como que vocês veem esse tipo de eventos que acontecem no subúrbio de São Paulo e vocês acham que isso poderia se tornar eventualmente um atrativo turístico ou pela própria características desses eventos, né, bailes de rua, sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de regularização também, não vão conseguir se tornar algo relevante para o turismo de São Paulo? Qualquer tipo de evento ilegal tem que ser coibido. Qualquer tipo de ilegalidade tem que ser coibida. Então, somos contra os eventos que acontecem na ilegalidade na cidade e com certeza eles não trazem impacto turístico e econômico que a gente encara como benéfico para a população, pelo contrário. A gente acha que traz uma série de malefícios para a população, senão não era ilegal. Então, não acredito que tenha impacto turístico nisso, não acredito que a gente possa olhar um dia para ter um impacto turístico nesse evento. A gente faz uma virada cultural com todos os gêneros musicais, por exemplo. A virada cultural é o nosso evento legal, dentro das características da cidade, que não causa transtorno ao cidadão da cidade. Um evento previamente combinado, então sabe-se muito tempo antes qual é o final de semana, quais serão os palcos e em quais bairros, para a população do bairro também poder se prevenir. E aí o evento acontece e esse evento tem um grande impacto. Mas a gente não tem nenhum tipo de parceria e digamos que a gente não valide nenhum desses eventos que acontecem na ilegalidade. Inclusive, somos contra esses eventos porque é o tipo de evento onde acontecem mais ilegalidades dentro do evento, não só com ele não estar liberado. Todos os eventos que a gente tem algum tipo de parceria, e hoje são quase todos os eventos de São Paulo, claro que aconteçam na legalidade, a gente tem a questão de venda ou não de bebida para menores, isso é fiscalizado e acompanhado de perto. A meia entrada, isso é cumprido ou não é cumprido. O alvará, o AVCB, por aí vai. Existe todo um trabalho nosso para que os eventos sejam feitos da forma correta.
Falando de agora de mega eventos como o Lollapalooza, como outros festivais musicais, acabam acontecendo muitos no Jockey Club, né? O Jockey que também está passando por uma fase de mudança na gestão, de mudança também no escopo, né, no funcionamento. Já foram proibidos, né, os eventos com cavalos aqui em São Paulo. Como é que está sendo gerenciado isso? O Jockey vai continuar sendo um polo de atração para esses mega eventos? Se transformará num parque como o Parque Villa-Lobos, então os eventos não vão mais acontecer lá. O que vai ocorrer? Eventualmente, mega eventos como o Lollapalooza ou festivais parecidos. Onde que vão ocorrer em São Paulo? Os mega festivais procuram hoje Interlagos. Foi o que aconteceu com o Detal, Lollapalooza e Primavera Sound. São os 3 maiores festivais que a cidade recebe. O Autódromo de Interlagos tem uma capacidade muito maior que a do Jockey, então os eventos procuram o autódromo. O Jockey, se bem gerido, se for gerido pela prefeitura ou concedido em algum momento pela prefeitura para algum player do privado que realmente faça um trabalho sério no Jockey, ele é um espaço com potencial enorme. Mas Jockey e Villa-Lobos conversariam, por exemplo. Cabe os dois em São Paulo recebendo grandes eventos. O Jockey é um lugar onde os grandes eventos querem procurar, depende muito de uma questão de gestão ali, mas eu acho que ele não atrapalharia o Villa-Lobos e o Villa-Lobos não atrapalharia o Jockey. Cabe tudo isso em São Paulo, inclusive seja o novo AMB, a concessão do Anhangabaú, seja as demais concessões da nossa cidade, o Jockey, o Allianz Parque, a Neoquímica Arena, o Morumbis, que são privados. Todos esses espaços conversam para a gente conseguir trazer cada vez mais eventos. Cabe mais evento ainda em São Paulo. Acho que hoje a gente está na principal rota dos eventos globais do mundo. Não existe um artista que não passe por aqui. Não existe um mega evento mundial que não venha para cá ou não esteja próximo de vir. A gente já está na primeira prateleira. Então cabe mais espaços, porque a gente consegue trazer ainda mais eventos. Deixa eu fazer uma provocação, então. Mas Madonna foi para o Rio, não veio para São Paulo, né? Então, como é que foi esse caso específico? Vocês acham que foi um peculiar ou de fato ainda há uma rivalidade com o Rio de Janeiro para trazer mais eventos ou artistas internacionais? Não, o Rio foi muito bem nessa. Eles levaram a Madonna gratuito lá, foi fantástico, algo a ser copiado. Não tem nenhuma rivalidade nesse sentido. Mas, por exemplo, Lollapalooza, Fórmula 1 e NFL é em São Paulo, não é no Rio. Então, este evento específico da Madonna foi para o Rio de Janeiro. Eu não acho hoje que São Paulo e Rio de Janeiro rivalizem para trazer os mega eventos. Eu não acho que a Fórmula 1 esteve entre São Paulo e Rio. Eu acho que a Fórmula 1 esteve entre São Paulo e Emirados Árabes. Mais uma nos Emirados Árabes. Os principais eventos que eu converso, quando eles pensam em América do Sul, eles pensam prioritariamente em São Paulo. O que não quer dizer que o Rio de Janeiro vai receber uma série de grandes eventos. É uma cidade turística, só por suas belezas já seriam, mesmo sem os eventos. É uma ótima cidade. Mas eu acho que são eventos diferentes e manifestações diferentes. São Paulo, um evento está praticamente esgotado só com a população de São Paulo. Se o evento não tiver turista, não tem nenhum problema. A população de São Paulo vai consumir esse evento. Isso é um diferencial muito grande da nossa cidade. Eu acho que um evento, por exemplo, como Madonna gratuita nos interessa muito, seria muito legal, muito interessante fazer. O que é bom tem que ser copiado. Mas eu acho que a gente tem também uma série de eventos que mais ninguém tem. Não só o Rio de Janeiro. Recentemente, conversando com a equipe, eu fiz até um vídeo sobre isso. Qual cidade do mundo tem Fórmula 1, Lollapalooza, um festival nacional do tamanho do Detal, Primavera Sound, que é o maior festival da Espanha, NFL e as 3 principais categorias da FIA, né? Porque além da Fórmula 1 tem o WEC e Fórmula E. Nenhuma cidade do mundo tem todos esses eventos. Mas só para terminar esse assunto, você falou que Madonna foi gratuito. De fato, foi gratuito para o público, né? Mas foi um custo para a Prefeitura do Rio de Janeiro de vários milhões de reais, inclusive para construir uma passarela que ia diretamente do Copacabana Palace até o palco, só para o uso exclusivo da Madonna. Isso foi muito criticado também, porque, de fato, foi um custo para os cofres públicos. A resposta da Prefeitura do Rio foi que era um custo mínimo para um impacto econômico muito maior para a cidade. Como conciliar essas críticas e, eventualmente, esses números, né? Porque, de fato, em momentos de crise financeira de quase todos os municípios do Brasil, de cortes e de gastos em toda e qualquer área, como justificar gastos milionários para eventos que, no final das contas, acabam sendo utilizados, consumidos para uma fração da população e não por toda, né? Eventualmente, faz sentido isso ainda hoje, ter um gasto como esse para um evento como na Madonna, ou existem outras alternativas?
Eu acho que o evento da Madonna, pelo que eu olhei, claro que eu não sei no detalhe, teve parceria com o setor privado para viabilizar aquele evento. Eu acho que quando você tem um investimento de estrutura para um evento, onde o seu investimento seja de, por exemplo, 20 milhões de reais, que é uma quantia elevada, mas você tem um investimento de 20 milhões de reais num evento, e o impacto econômico desse evento é 400 milhões para o cidadão de São Paulo, eu acho que vale fazer o evento. Todos os eventos que você fizer, você tentar parcerias com o privado, onde eles possam explorar alimentos e bebidas, ou a imagem, a marca, você tem que tentar fazer. Sempre você tem que tentar desonerar a máquina. Mas é inegável que esses eventos, eles contribuem para a população de uma forma muito grande, além de que existe imposto de ISS sobre esses eventos, o Estado arrecada por esses eventos para ir fazer hospital, etc., para usar para outras áreas. Mas eu acho que o grande quê da questão num evento é esse. Qual investimento eu vou colocar para qual retorno? Então, o impacto econômico e a geração de emprego tem que ser olhada de evento para evento. A gente fala muito na SP Tours, por exemplo. A gente tem Fórmula 1 e NFL, 2 eventos fantásticos. Eu, particularmente, na pessoa física, adoro, assisto os 2. Mas se a NFL e a Fórmula 1 não impactassem nossa economia e o Mundial de Esgrima impactasse, que é um esporte que eu só assisto nas Olimpíadas, a gente iria atrás da esgrima, não da NFL. A gente tem que estar sempre atrás dos eventos que trazem visibilidade para a cidade, impacto econômico e renda. Porque essa visibilidade também é fundamental para você atrair não só turistas de fora. Eu acredito muito que você atrai investimentos de fora. Eu acredito que o morador de Nova York vê que tem NFL, Fórmula 1 e Lollapalooza, que são 3 eventos que ele tem nos Estados Unidos. Aqui em São Paulo, não necessariamente ele vai vir nas férias dele, todas as férias para cá, mas credibiliza a cidade no sentido de eles têm tudo que a gente tem lá. Alguma coisa está acontecendo, a economia está girando. Eu acredito muito nisso. Agora, falando um pouco dos gargalos também da cidade para atrair mais turistas, para trazer turistas fisicamente aqui. Temos 2 aeroportos em São Paulo, aeroporto de Congonhas, aeroporto de Guarulhos, aeroportos muito utilizados, até de forma, por exemplo, especialmente em Congonhas, está no limite basicamente do seu uso, Guarulhos já um pouco menos. Viracopos acabou não vingando como o 3º aeroporto de São Paulo, pela distância, né, ficando em Campinas, e agora se fala, já é verdade, uma realidade, o novo aeroporto de Catarina, né, que fica em Sorocaba. E se eventualmente se fala de um outro aeroporto que também poderia ser construído no entorno de São Paulo. Quanto que isso impacta no turismo da cidade? Os aeroportos paulistas são adequados para o movimento turístico que temos? Deveriam ter novos investimentos ou simplesmente ampliações seriam suficientes? Vocês têm algum estudo sobre isso? A presença de aeroportos mais eficientes acaba impactando mais o turismo ou não? A gente acredita que os aeroportos atendem hoje a demanda, mas tem que ter investimento. Muito bem-vindo o novo aeroporto no Catarina, muito bem-vindo um crescimento de Viracopos, muito bem-vindo qualquer tipo de investimento, principalmente em Congonhas. Guarulhos, após a concessão, progrediu, porque quanto mais a gente tiver oferta para essa demanda e tem demanda, melhor vai ser para a cidade, melhor vai ser para o impacto aqui, e melhor vai ser também o conforto e a experiência da pessoa que usa a estrutura, que usa o equipamento, o aeroporto. A gente é a favor, sim, de um aumento, de um investimento sempre. A gente acha que cabe hoje, até por toda essa movimentação que a gente tem na cidade e por São Paulo ser, por exemplo, eu falei em algum momento hoje, responsável por 65% dos voos internacionais do país. Ou eles passam por aqui, ou eles iniciam e terminam aqui. Isso representa muita coisa num país do tamanho do Brasil. E do ponto de vista do turismo, falamos de turismo de negócios, turismo de lazer, mas existe também turismo de saúde, né? São Paulo tem uma das maiores redes do Brasil, ou do mundo, quiçá, de hospitais, a maioria deles privados de altíssimo nível, né? Einstein, Sírio-Libanês, entre outros. Como que está sendo esse fenômeno do turismo de saúde aqui em São Paulo? E São Paulo está se tornando um polo de turismo de saúde internacional? Temos alguns dados sobre isso? São Paulo é referência no turismo de saúde da América Latina. A gente vê muito nos principais hospitais de São Paulo, muitas pessoas falando inglês ou espanhol. Muito comum ver tudo isso. Cresce ainda mais. Então, não só para o Brasil o turismo de saúde nosso, os nossos hospitais são referência, mas para toda a América Latina hoje. A gente sabe que isso impacta muito a nossa economia. E a gente acredita que isso tende a aumentar
Foram inaugurados novos hospitais em São Paulo, seja públicos, seja privados. Se a gente pensar em hospitais públicos, por exemplo, São Paulo tinha 20 hospitais municipais até 2017. De 2017 para cá foram mais 10. Então são 30, um aumento de 50%. A história toda de São Paulo foram 20, e em 6, 7 anos são 50% de aumento. Isso porque existe, claro, uma demanda muito grande. Então, seja público, seja privado, São Paulo vai continuar investindo na área da saúde, vai continuar tendo mais hospitais, porque essa demanda não para de chegar. Pois mas como, assim, do ponto de vista da atratividade, o que precisaria São Paulo para se tornar de vez um polo conclamado de turismo de saúde, mais hotéis? O que a prefeitura poderia fazer também para contribuir para que São Paulo se torne um polo? Usar o termo turismo de saúde é até meio complicado, né? Um polo de saúde, de care, né, como fala em inglês, a nível mundial, na sua opinião. Eu acho que a saúde brasileira, em especial de São Paulo, ela é muito mais reconhecida lá fora do que aqui dentro. Acho que a gente já teve vários casos de jogadores de futebol, por exemplo, que preferiram tratar no Brasil com fisioterapeuta local ou mandar o fisioterapeuta brasileiro para lá do que no próprio clube dele e jogava nos maiores clubes europeus. Acredito que o turismo de saúde já seja referência. Acredito que os nossos hospitais e a nossa saúde, a de São Paulo, é referência na América Latina. Acredito muito nisso. Mas é um turismo diferente, porque a forma de você trazer publicidade, comunicação e mídia para isso, ela tem que ser muito cuidadosa, porque você não pode expor de forma alguma o paciente ou as pessoas, a família do paciente que lá está. Eu acho que o trabalho nosso, como apoio para tudo isso, é a gente conseguir que as pessoas tenham um bom acesso, as pessoas tenham uma boa estada, as pessoas tenham bons bares e restaurantes para poder se alimentar ao longo dos dias, porque o turismo de saúde não vai estar ligado diretamente ao turismo de entretenimento. Claro. Se tem algum familiar hospitalizado, a pessoa não vai num show. Então é peculiar, é muito diferente, mas eu acho que hoje já é referência. Acho que isso só não é algo muito midiático por uma questão de preservação das pessoas. Último ponto, muitos países europeus, muitas cidades europeias estão aplicando impostos para turistas, né? Ou seja, o hotel, no momento de cobrar a estadia do turista, é obrigado por lei a cobrar um imposto, uma taxa, né? Taxa de residência temporânea nesse hotel, também Airbnb agora está cobrando isso, entre outros. São Paulo pensa em fazer algo do tipo? Existe a possibilidade de cobrar algum tipo de imposto como esse ou não é algo que está no radar das autoridades, esse tipo de cobrança? Não, São Paulo não pensa em criar esse tipo de imposto, isso nunca nem foi debatido. Acho que porque a gente tem uma situação diferente das cidades turísticas europeias, as principais, que elas têm um número de turistas muito grande para um território e uma população muito pequena. São Paulo não é o oposto a isso, nosso território, nossa população é muito grande. Então a gente consegue comportar os turistas. A criação de um imposto para turista não é algo que a gente sequer pense no longo prazo, porque a gente acredita que atraindo mais turistas hoje para São Paulo a gente movimenta mais a nossa economia. A gente só pensaria em um tipo de ação dessa se em algum momento a vinda dos turistas lesasse a vida do cidadão da cidade, lesasse o bem-estar do dia a dia da população. E último ponto, que temos só 2 minutinhos ainda. Quais são os futuros eixos do desenvolvimento turístico de São Paulo? Eixos setoriais, né? Falando turismo esportivo, turismo de lazer, turismo de negócios, de saúde. Quais são os eixos do futuro no turismo de São Paulo e os eixos também geográficos? Para onde está indo o turismo em São Paulo? Zona Leste, Zona Sul? Na sua opinião, o que está mudando e vai mudar na cidade em termos setoriais e em termos geográficos? A SP Tours passou por um turnaround justamente por prospectar novos eventos, além de, claro, a concessão que a gente detalhou bem aqui, mas por prospectar novos eventos internacionais. Se a gente pensar que o Primavera Sound é o maior festival da Espanha, ele acontece em Interlagos, que a NFL é a liga mais valiosa do mundo, ela tem 3 vezes o valor de mercado da Premier League, que é a liga inglesa, e vai ser na Neoquímica Arena, que é em Itaquera, na Zona Leste. A gente tem em andamento uma possível concessão na represa da Guarapiranga, que vai tornar a represa da Guarapiranga a Praia do Paulistano. Eu acho que é um espaço que pode ser muito melhor explorado. É lindo e precisa ser estruturado. Uma parceria público-privada vai conseguir trazer isso. São Paulo hoje, ela consegue comportar em todas as suas regiões os grandes eventos. E alguns lugares se destacam. Então a gente tem o Allianz Parque sendo um dos principais estádios para shows
Claro que além dos jogos de futebol, mas para shows da América Latina. A gente tem o Anhangabaú bem no coração do centro histórico da cidade, que hoje recebe todo o tipo de evento, não só shows, mas todo tipo de evento mesmo. E a gente tem Itaquera Neoquímica, a gente tem o Parque do Carmo, que é outro espaço que a gente tem intenção também de fazer uma gestão sobre, e achamos que no futuro uma parceria com o privado pode ser a solução ali. A gente tem o próprio Ibirapuera também concedido, a gente tem o Vila Lobos também concedido e que está trazendo grandes shows. O Vila Lobos agora está recebendo o Cirque du Soleil e vai receber a primeira fanfest pública da NFL. O NFL Experience no Super Bowl é cobrado, aqui ele será público, gratuito. Isso é um investimento da NFL para conseguir popularizar o esporte. Então, os eventos estão diluídos pela cidade, capilarizados na cidade. A gente encara que tem que ser dessa forma, mas já em espaços conhecidos, onde a gente tem uma operação boa montada, uma operação que acontece já no automático. Acho que todo o crescimento do setor de eventos atrelado a essa geração de emprego e renda, que está diretamente ligado ao turnaround que a nossa empresa passou, ela está atrelada a isso, está atrelada a esses espaços conseguirem receber os maiores eventos globais. Só terminando, que temos pouquíssimos segundos também, o futuro de Interlagos vai ser menos espaço para a Fórmula 1, para a corrida de carros e mais espaço para evento, ou é compatível ter os dois tipos de iniciativas no mesmo espaço? É compatível. Interlagos está no azul hoje por conta dos shows mais automobilismo. O automobilismo tem preferência no Autódromo de Interlagos. A gente tem as 3 categorias da FIA que acontece só em São Paulo, a Fórmula E no AMB, mas a WEC, a Fórmula 1 acontece em Interlagos, a Porsche Cup acontece em Interlagos, Fórmula Truck, NASCAR Brasil, Stock Car, por aí vai, todos em Interlagos, mas os shows são complementares a isso. Quando a gente visa eventos, a gente tem que visar impacto econômico, renda, impacto turístico, e isso tudo, essa combinação de Interlagos ser mais modular, consegue trazer Interlagos no azul hoje, algo que não acontecia antes. Mas o Interlagos passa por várias reformas e adequações nesse momento, já passou por algumas, para ser modular e conseguir receber, inclusive simultaneamente, automobilismo e shows de médio porte. Não tem como Interlagos ser apenas automobilismo e não tem como Interlagos ser apenas shows. Eles são complementares, o automobilismo tem preferência, mas sem sombra de dúvidas, um evento que traga 10 mil empregos, o impacto econômico, Fórmula 1, 17 mil empregos, impacto econômico de 1,6 bi. Mas o Detal também passa dos 2 bi e chega a 20 mil empregos. Ele também tem que ter seu espaço no autódromo. Claro. Muito claro. E, de fato, tem espaço para todos os Interlagos. Gustavo, teria muitas outras perguntas. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo Gustavo Pires, presidente da SP Tours. Gustavo, foi um prazer tê-lo conosco e volte sempre. Foi um prazer falar com todos vocês, falar com os espectadores. E muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui na BMC. Nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.